27 de agosto de 2015. Santos vence o Corinthians de novo, vai às quartas e impõe terceira eliminação na temporada para o Timão em Itaquera. Gabriel Jesus comanda Palmeiras na noite do aniversário e Verdão vence Cruzeiro no Mineirão. São Paulo vence Ceará com autoridade, avança e dá tranquilidade a Osório. Tem que respeitar. Após Guerreiro prometer 3-0, Flamengo até sai na frente, mas Vasco busca empate e elimina o rival. Atual campeão, Galo é eliminado pelo Figueirense. Fluminense passa pelo Paysandu no Mangueirão. E ainda, Bolt é tetracampeão mundial nos 400 metros e é atropelado na comemoração. 3, 2, 1, boa noite! O Gazeta Esportiva desta quinta-feira está espetacular com Osmar Garrafa e Oscar Roberto Godoy. Vamos falar sobre todos os jogos de ontem e começamos falando do Santos, que venceu o Coringão e garantiu uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. A Fiel bem que tentou, fez a parte dela, lotou a arena em Itaquera, mas viu pela terceira vez consecutiva o Timão ser eliminado dentro de casa. Fato que já havia ocorrido contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão e também diante do Guarani do Paraguai pelas oitavas de final da Libertadores. Vejam os melhores momentos com a narração dele, Osmar Garrafa. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando na Arena Corinthians, Copa do Brasil. Aqui tem Corinthians e Santos na Gazeta para você. Aí, lateral batido. Olha a sobra, Renato Augusto de frente. Experimentou no que abriu a avenida. A bola foi linha de fundo. Só tiro de meta, Corinthians. Lucas Lima, que bola pro Ricardo Oliveira. Vai no fundo, olha o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Peixe. Gabriel, jogadaça do Lucas Lima, achou Ricardo Oliveira, cruzamento, a defesa do Corinthians pipocou, o Peixe sai na frente. Santos 1, Corinthians 0, Gabriel, vai pra cima do Zeca, escorregou o Zeca, indo Malcom, vai caminhando pro meio, mais um pouco ele tocaria pro Cássio. Renato Augusto por entre as pernas, a batida! Que jogada do Renato Augusto, observe só, hein? Ele dá a caneta no zagueiro do Peixe, procura o canto esquerdo baixo do Vanderlei. Levou a saída de bola o Corinthians. Ricardo Oliveira tocou. Arriscou Ricardo para boa defesa do Cássio. O Santos vai chegando no contra-ataque, sempre com muito perigo. Olha só que paulada, grande defesa do Cássio. Wendel, Renato, de longa distância, a batida. A bola vai linha de fundo sem muita opção, olha só. De muito longe, arriscou Renato Augusto. Lucas Lima para dentro da área, o toque de cabeça. Quem chegava por ali era o David Braz. Com perigo apareceu, Cássio ficou só na torcida. Lançamento, Bandeira disse que tem condição, vem o Peixe, hein? Bola pra dentro da área, Ricardo Oliveira pra fazer o gol! Gol do Peixe! Ricardo Oliveira recebeu livre de marcação, não teve trabalho de liquidar a fatura, meteu pro fundo do gol. O Santos garante classificação na Copa do Brasil. Tá aberta a defesa do Peixe, vem descendo o Wagner Love, olha o Romero livre pela direita, recebeu, saiu o Vanderlei, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Corinthians! Romero na saída de Vanderlei, não perdoou, desconta o Corinthians! Christian tá de frente, pode bater, um chute forte, Vanderlei, grande defesa, arriscou o Christian, o Corinthians vem pra cima e quer o empate. Marquinhos Gabriel, olha o toque, Ricardo Oliveira, o cruzamento, pra sorte do Corinthians era o Chiquinho que chegava, né?
Não há tempo para mais nada. Apita Ricardo Marques Ribeiro. Aqui deu peixe. Bonito Santos. Santos classificado 2. Corinthians eliminado 1. O jogo da Vila, o primeiro tempo do jogo da Vila foi determinante, né? Nesses jogos de enfrentamento, foi superior, transformou em placar. Daqui um jogo, nesse jogo, um jogo onde nós tomamos toda a iniciativa no primeiro tempo, e o Santos, ele tem por qualidades e por méritos o seu trio e o seu atacante letais. Uma chance, ele foi lá e matou. E aí nessa característica da competição, o fator emocional acaba sendo determinante, fora outras circunstâncias. Claro, a gente está sentido por ter sido eliminado, perder o clássico, uma eliminação. Nós queríamos muito e nós tínhamos condição de, com todo respeito à equipe do Santos, que é uma equipe que está bem compacta, está bem certinha, tínhamos condições de reverter o resultado do 2-0, não conseguimos ser eliminado. Agora é pensar, temos que nos levantarmos rapidamente, porque domingo tem um outro jogo. Nós conseguimos abrir uma boa vantagem no segundo colocado, que é 4 pontos, mas tem muitas rodadas pela frente, e foi com muito sacrifício a gente conseguiu isso. A gente não pode botar tudo a perder porque foi eliminado num campeonato. Infelizmente não conseguimos, tomamos um gol no contra-ataque que dificultou, né? Fazer 4 gols é difícil, mas a gente não vê nenhum trauma por mais uma eliminação em casa. A gente sabe que são coisas do futebol. Quem sabe aí no futuro esteja aguardando algo bacana pra gente aí aqui jogando em casa. No lado santista, muita alegria pela classificação conquistada com 2 vitórias sobre o grande rival. E Lucas Lima, mais feliz ainda pela convocação na seleção brasileira, e Dunga observando de perto o seu trabalho aqui na Arena Corinthians. Tentei ajudar o Santos da melhor forma possível. Acho que deixa para ele avaliar se eu fui bem ou não, mas fico feliz primeiramente pela classificação, porque foi um jogo muito difícil. Eu espero que a equipe mantenha a postura que vem tendo, porque tem sido assim, tem jogado com uma intensidade muito grande. Hoje impusemos novamente uma intensidade, só assim para neutralizarmos o Corinthians, e felizmente conseguimos novamente um grande resultado. Até onde nós vamos ter pernas, eu sou sincero, não sei, porque o calendário, ele penaliza, infelizmente ele penaliza as equipes que vão se aproximando de uma final de competição. A gente não podia entrar em campo achando que já estava ganho, porque nós sabíamos que a gente tinha bastante dificuldade, mas graças a Deus a gente conseguiu com a vitória. Eu acho que a gente começou ganhando lá da Vila Belmiro, a gente fez um excelente jogo e graças a Deus conseguiu com a vitória. Essa eliminação credencia o Santos a um dos candidatos ao título da Copa do Brasil? Na minha opinião, sempre foi. O Santos é um time grande, tem um elenco muito forte, ganhou o Paulista. Claro que a gente teve uma quedinha assim, mas também era normal. E agora o nosso time voltou com tudo. Então como sempre falo, pezinho no chão e trabalhar bastante. Bom, boa noite para você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Boa noite. E não é só boa noite para nós, não, né, Godoy? Tem mais gente aqui, não tem? Agora vamos aumentar a presença de pessoas neste palco, neste cenário. Mas somos só nós aqui. E não são pessoas adultas, não. Crianças. Agora teremos crianças aqui. Godoy tem uma bomba. Tem uma bomba ou não tem? Explode! Explode, Brasil! O Bruno deu uma carimbada legal na Michele e a Michele está grávida de gêmeos! Gêmeos! Coisa linda, maravilhosa! Parabéns, Michele! O Bruninho, que é o filho mais velho, agora terá 2 irmãozinhos ou 2 irmãzinhas, ou uma irmãzinha e um irmãozinho. E o Brunão, que é o papai, terá 3 filhos aí para cuidar com a Michele. Boa sorte pro casal, olha, pro Bruninho. Ser gêmeos da mesma mãe é fácil. Agora, ser gêmeos do mesmo pai, Bruno! Gente, muito obrigada. Eu tinha pedido pra ele não falar nada, pedir segredo. Então vocês veem como os meus companheiros são bacanas comigo. Notícia boa. Eu agradeço, viu? Eu não guardo nem dinheiro que é importante, vou guardar segredo. Obrigada, gente. Parabéns, menino. Parabéns em nome de todos os colegas aqui da Fundação e da TV Gazeta. Bom, isto colocado, vamos aqui para o jogo de ontem. É o que a gente dizia, não é? Não foi surpresa para ninguém.
Tanto é verdade que, além do Jadson, que já estava de fora, o Tite segurou o Fagner, né? Segurou também o Elias em função de desgaste muscular, e o Corinthians foi a campo com uma equipe muito abaixo daquilo que pode produzir. Começou o jogo, nos primeiros 10 minutos teve um pouco de volume, Godoy, mas muito pouco, incomodou o Santos. E o Santos foi cirúrgico. O Dorival montou a equipe, deixou a equipe muito bem armada para o contra-ataque, e na primeira jogada o Gabriel fez o gol, que aí desmoronou o Corinthians. Dá uma olhada, a metida de bola do Lucas Lima, acha o Giovani, o Gabriel foge, a defesa do Corinthians hoje estava uma baba, o lado direito estava uma avenida Edilson, e o Santos com esse gol praticamente liquidou a fatura. O Corinthians teria que fazer 4. Não é? O Corinthians teve sérios problemas pelo lado direito da sua defesa, e o Santos, por merecimento, conquistou a classificação. E no meu entendimento, Godoy, o Santos conquistou a classificação no primeiro jogo lá na Vila Belmiro, quando matou por 2-0. E o Corinthians, sabendo da dificuldade, preservou, acabou, entre aspas, queiram ou não, priorizando o Campeonato Brasileiro, porque é líder da competição, nada podia fazer, e o Santos está de parabéns. E chega forte. Agora, o que chama a atenção foi o que o Dorival Júnior disse na coletiva. Não sabe até quando o Santos terá pernas para continuar no Campeonato Brasileiro, fugindo de rebaixamento e tendo esse bom desempenho em termos de Copa do Brasil. E se não fosse o Cássio, Godoy, cabia mais ontem, hein? Boa noite, Garrafa, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Essa declaração do Dorival Júnior aí já é uma desculpa para valorizar o trabalho dele. Quer dizer que se daqui para frente decair, eu já havia falado que a gente não tinha elenco, vamos ver até quando. Isso é desculpa já preparando um território ruim. Por quê? Se tudo for bem, valoriza o treinador. É aquela tática, velha tática. Você citou aí o lado direito da defesa do Corinthians, mas a defesa do Corinthians do lado esquerdo, viu, Pascoal? Tem um lateral oxigênio lá. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê ele, o tal de Wendel, cara. No primeiro gol, cadê o Wendel? No segundo gol, cadê o Wendel? Não tem o Wendel, pô. Quem é o Wendel? Mas quando é para pegar com a mão, ele vai bem. Então é o seguinte, não perdeu o primeiro jogo, perdeu a classificação do primeiro jogo, não. Se o Corinthians tivesse tido o melhor resultado lá, no jogo de ontem, na volta, seria difícil também, porque o Corinthians sem o Elias, sem o Jadson, perde muita qualidade. E mesmo que tenha colocado a marcação individual em cima do Lucas Lima, o momento do garoto é muito bom. O Dunga ontem viu que esse garoto tem que ser titular da seleção brasileira. Chega de trazer aqueles bagulhos lá do exterior. Vamos colocar a gente que está aqui no futebol brasileiro para jogar. Parabéns ao Santos, mais forte candidato ao título da Copa do Brasil, Michele. Boa, Godoy. E após o final do jogo, o repórter Adriano Dolfi conversou com alguns torcedores que tentavam encontrar explicações para a eliminação do Timão. Confira. Antes do jogo, a Fiel preparou a arena para uma grande festa. O mosaico foi o cartão de visitas para apoiar a equipe que precisava reverter o placar de 2-0 da Vila Belmiro. Mas o gol de Gabriel colocou uma ducha de água fria no sonho corintiano. E a torcida viu ainda a sua equipe ser derrotada por 2-1. Esta foi a terceira eliminação do Corinthians jogando em sua própria arena em um espaço curto de 6 meses. A torcida ficou ainda mais chateada porque o técnico Tite resolveu poupar jogadores importantes do elenco. Caso mais especial do meia Elias. Sem dúvida, Elias tinha que estar no jogo. Aquele moleque que ele colocou acabou queimando o moleque, né? O moleque tinha que estar em outro jogo para poder jogar um jogo desse aqui, não é fácil não. Ele tinha que ter colocado os melhores, até porque era um jogo decisivo pro Corinthians, né? Você acha que dava para tocar as duas competições? Dava, com certeza. O pessoal sempre tá jogando, treinando para isso, né? Pensei que ele fez totalmente errado. Que como que ele tirou o Elias, colocou o Ralf e não colocou o Fagner. Para mim foi totalmente errado. Colocar o menino da base, recém-formado aí. Para mim, ele errou. Ele pecou nisso aí e influenciou no resultado. Eu acho que além de errar, colocou o Matheus numa fogueira. Poderia ter colocado o Danilo para cima, com a experiência. Só que eu acho que ele errou. Quis priorizar, desde iniciar os dois jogos, ele quis priorizar o brasileiro e não é assim. Ao término da partida, as torcidas organizadas ainda entoaram um canto, dizendo que o título brasileiro agora é obrigação. Sem dúvida, o brasileiro virou obrigação agora. Desde o começo do ano o time tentando ganhar alguma coisa e não consegue chegar em nada. Vamos ver se no brasileiro pelo menos a gente consegue. É obrigação, né? Porque é o único campeonato que a gente vai disputar agora, então a obrigação nossa é vencer e ganhar esse título aí. Eu acho que isso já estava, de uma certa forma, no esquema do técnico, né?
poupar na Copa do Brasil para intensificar no Brasileirão. Que a gente espera que chegue lá, né? Brasileiro é obrigação. Olha aí, pro Santos, não dá. Olha. Seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é: você acha que o Corinthians abriu mão da Copa do Brasil? Sim, Garrafa, ou não? Ontem sim. Abriu mão, mas... Abriu mão, não é que abriu, não quero a Copa do Brasil. Sabia que era muito difícil. E foi a campo, se vier, veio, mas se não vier, normal, é vida que segue. Acho que foi esse o pensamento, tanto que o Corinthians acabou segurando alguns jogadores por problemas clínicos, né? Não é que, não foi entregar o jogo, longe disso, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Corinthians sabia que era muito difícil. Priorizou, né, o brasileiro que já está na frente. E aí, Godoy, o que você acha? Porque pelo brasileiro ele tem mais uma possibilidade maior de alcançar uma vaga para a Libertadores do que pela Copa do Brasil. Mas essa daqui, Garrafa, eu vi com o Everton Guimarães, lá de Minas Gerais, no programa da Renata Fã. Eu vi também, eu vi. O Corinthians foi eliminado pelo PSG. É boa essa, né? Sensacional. Eu vi hoje você viu a plaquinha dele? O Palmeiras, Santos e Guarani, viu, Pascoal? Já pode estar Champions League lá. Santos na Copa do Brasil e Guarani na Libertadores. Que praga, meu. Mas qual era a pergunta? Se o Corinthians abriu mão da Copa do Brasil, o Corinthians? Não abriu mão nenhuma, não. Até porque necessita de dinheiro e quem passava-se dessa fase aí já receberia uma boa grana. Está recebendo uma boa bolada. Não abriu mão de nada. Tem que dar méritos ao valorizar o Santos. Isso, sem dúvida. Vitória merecida do Santos, que foi mais time em 180 minutos. Deu um chocolate lá e comeu a sobremesa aqui. No dia do aniversário, a melhor coisa que tem é comemorar ao lado de quem a gente gosta, de quem a gente ama, não é mesmo? Ontem, torcedores do Palmeiras se reuniram com 2 grandes ídolos do clube para assistir a partida com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O presente que todo mundo queria? A classificação. E ela veio para a alegria geral com uma grande atuação dele, Gabriel Jesus. Torcedor em casa, na Casa Palmeiras. Barzinho decorado para receber a clientela palestrina. Fotos, vídeos, taças e ídolos em carne e osso. Evair e Ademir da Guia participam de um bate-papo na comemoração de mais um aniversário do Verdão. É, matador, recordar é viver. Não poderia esquecer, né? Acho que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, foi esse dia. Todo mundo acha que eu batia bem o pênalti, mas esse foi o dia mais difícil da minha vida. Mas graças a Deus, correu tudo bem. E o Divino, hein? Mestre de cerimônias, super à vontade. Boa noite, amigos! Torcedores enchem a casa para celebrar e torcer pela classificação na Copa do Brasil. O jogo é contra o Cruzeiro no Mineirão. O momento agrada e o orgulho nunca saiu de cena. Orgulho sempre a gente tem, né? Dessa camisa, né? Da torcida, a gente sempre tem orgulho. Mas tá faltando aquele título, né? O brasileiro, principalmente. Se o time encaixar mais um pouquinho, pelo menos Libertadores e uma Copa do Brasil, dá pra chegar sim, acredito. Tamo aí, 2016 é nós na cabeça, mano. 2016 é nós. O gol no comecinho da partida alivia a tensão. Dois a 0, que beleza! Gabriel Jesus humilha a Raposa. É 3. O Cruzeiro desconta, mas a vantagem alviverde é grande, enorme.
As notícias que vêm de Itaquera são excelentes. Santos na frente. Noite especial. Aniversário do Palmeiras. Craques por perto. Rival Timão eliminado. E o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Segura essa, Chico Lang. Aqui, ó. 101 anos, 101 anos. Chico Lang lá. Essa aí é pra ele. Aqui é Palmeiras. Chupa Gambá. Chupa Gambá. Quando não tem apito, vocês são fracos. Sem apito, vocês são fracos. Aqui é Palmeiras, Gambá. Chupa Gambá. Chupa Gambá. Chupa Gambá. Chupa Gambá. Alô, Chico? Chico, tá assistindo aí o programa, né? Tá, pra você. Tá assistindo? Tá legal. Eu não vou falar o que o Chico falou pra vocês, não, mas tá... Melhor não. Mas tá aí, o Chico tá assistindo o programa e essa brincadeira é saudável, é sadia. Isso é legal, isso é legal. Isso é gente do bem. Ninguém tá só é a brincadeira. Isso acho que é válido, né? O Palmeiras ganhou, dia de aniversário, o Corinthians ficou no meio do caminho, o corintiano já brincou, o Palmeiras não tem mundial e por aí vai. E isso é muito legal. Esse espírito a gente não pode deixar morrer nunca, Godoy. O que não dá é nego sair dando porrada por aí, se matando. Isso aí não é torcedor. Babaca, isso. Né? Então, o Palmeiras ontem teve uma participação nos primeiros 30 minutos. O Palmeiras do Marcelo Oliveira amassou, esmagou o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, né? E aí vão falar, o Vanderlei está embaixo, o Vanderlei não tem feito bons trabalhos, mas a culpa desse Cruzeiro aí não é só do Vanderlei não. A diretoria acabou desmontando toda essa equipe no início da temporada, equipe bicampeã brasileira, perdeu o técnico Marcelo Oliveira, o Vanderlei pegou essa bucha no meio do caminho e não conseguiu dar jeito ainda. Não acredito que caia o Cruzeiro. Independentemente disso, o Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos construiu a vitória por 3-0. E aí, Godoy, daqui a pouco a gente vai falar mais desse garoto, esse Gabriel Jesus. Hoje no Palmeiras, pra mim, é ele mais 10. Você tá exagerando, Garrafa? Não tô. Nessa escassez de talentos que a gente tem, Godoy, um jogador que faz o que fez com o Fábio, olha o que ele faz, ele quebra a espinha do Fábio, né? Ele quebra a espinha do Fábio, ó, dá uma olhada. Com tranquilidade, um garoto com tranquilidade de jogador experiente dentro da área. Deixa o Lucas Barros para fazer um belo gol. Marca outro primeiro gol, um gol de muita categoria. Então esse garoto, na escassez de talentos que temos, tem que dar sequência pro cara. Dá sequência pro cara. Né? Com todo o respeito, você dá sequência, vai explodir de repente, pode ser uma peça muito importante para o futebol brasileiro. Palmeiras fez jus e com o elenco que tem, Godoy, que dá para trocar uma peça ou outra em termos de Brasileirão, dá para mesclar a equipe, acho que chega fortíssimo para a conquista do título na Copa do Brasil. Mas o elenco é forte ali na frente, porque lá atrás é fraco e no meio campo é fraco também. Mas tem peça de reposição. E ontem só jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo não jogou nada. Agora esse gol do Gabriel Jesus me fez lembrar João Luiz Montini, um dos Pelés do futebol de salão lá de Mirassol, que jogava no meu time na década de 80, 90 ali da Colar em Rio Preto. Aliás, aprendeu tudo com Rogério Flores. Esse sim foi o mestre do futebol de salão. Num jogo contra o goleiro Paiva em Rio Preto, o João Luiz Montini chegou na cara do Paiva, passou o pé em cima da bola, o Paiva caiu para um lado, ele cortou, o Paiva caiu para o outro, ele cortou, fez o gol, desmoralizando igual o Gabriel Jesus fez. O goleiro levantou e saiu correndo atrás do Montini, não deixou nem o Montini comemorar, para agredir o Montini. Eu achei que o Fábio ia fazer a mesma coisa com o Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus merece ser titular se ele jogar com esta personalidade. Com a personalidade que ele jogou contra o Cruzeiro, não como ele jogou nos jogos anteriores, não. Se ele jogar assim como ele jogou, fazendo com os adultos aquilo que ele faz com a molecada da faixa etária dele, tem que jogar ele e mais 10. Isso mesmo. E o São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor conseguiu reverter a derrota do primeiro jogo por 2-1 ao vencer o Ceará na Arena Castelão 3-0. Veja os gols. No Castelão, o São Paulo abriu o marcador contra o Ceará com Rogério Ceni cobrando pênalti. Já no segundo tempo, após jogada ao melhor estilo futebol de salão, Thiago Mendes arriscou de fora da área e marcou um belo gol, 2-0. E para fechar a conta, Bruno deu linda assistência para Alexandre Pato pegar de primeira e fechar a conta. Final, São Paulo classificado 3, 0 Ceará eliminado 0.
contra Ceará. En el jogo o Morumbi merecíamos ganhar. Tuvimos paciencia, trabajamos como siempre, treinamos pensando en vencer aquí y logramos un objetivo muy importante para el elenco. Escoger una escalación con los jugadores que pensaban que este podía ser el último juego para muchos y en el caso de Rogério para él. Él falou para mí después del entrenamiento que él pensaba que podía ser su último juego y quería estar con nosotros. Yo achei que era muy legal de parte de su parte, muito encourage, encorajamento para el time y muy importante para todo el elenco. Bom, importante a diretoria do São Paulo ter conseguido fazer com que o Osório ficasse no Morumbi, né? No final de semana deu uma balançada aí, muita coisa aconteceu, vocês sabem, a diretoria segurou a onda, isso é muito importante, deu um respaldo, o Osório carece de um tempo e carece, no meu entendimento também, de rever alguns de seus conceitos, respeito essa decisão de rodízio, de colocar o time na frente, somos defensores disso, mas entendemos também de que no futebol não se pode abrir mão de marcar, não se pode abrir mão de uma história, o São Paulo não pode ficar pagando mico de tomar 3 do Goiás e perder do Sub-15 do Ceará. O que o São Paulo fez ontem foi mais que a obrigação. De todos esses confrontos de oitavas de final, se tinha um confronto que todo mundo, como diz Godoy, carimbava que teríamos uma equipe classificada de forma antecipada, era o São Paulo em cima do Ceará. O São Paulo tinha obrigação, o Ceará tem uma campanha pífia na Série B, o São Paulo tinha obrigação, jogou aqui em cima do Ceará, mas perdeu, não foi um ataque eficiente, e aí, claro, lá em Fortaleza, no meio de uma crise, o São Paulo conquistou a sua classificação. O resultado justo, o São Paulo continua me preocupando, Godoy, por essa oscilação que é natural em função do Osório ter perdido vários de seus jogadores. Foram 8 desde que ele chegou, Godoy. Enquanto o corintiano como o Carlos Rosa está chorando de tristeza, o São Paulino como o meu primo Ari Júnior, o Jurupoca, está feliz da vida. Seu primo é São Paulino? A família toda é São Paulino? Não, tem um lado materno que é São Paulino, o lado paterno é corintiano e palmeirense, mas o São Paulo teve o trabalho facilitado ontem depois daquela imbecilidade que o Wellington Carvalho fez no finalzinho do primeiro tempo, aos 41 minutos, que foi aquela entrada para fraturar a perna do Pato. Não dá para entender como que um jogador profissional, o time precisando estar bem montadinho ali, faz aquilo. Será que o cara faz isso para ser expulso intencionalmente? Esquisito, né? E na sequência um pênalti, esse pênalti aí no Carlinhos, e o Rogério fez o gol. Então o São Paulo terminou o primeiro tempo com um jogador a mais e ganhando de 1-0. Facilitou para o segundo tempo. Mais um gol apenas. Facilitou para o segundo tempo. Agora não dá para entender, por todos os méritos que o São Paulo tenha tido, não dá para entender como que um jogador profissional faça o que fez o Wellington Carvalho. Precisamos investigar. E a preleção do Osório também foi bem forte. Ele pediu que os jogadores entrassem para esse jogo como se fosse o último jogo da vida deles. O que é interessante é isso, né? O jogador que está no São Paulo precisa de uma motivação extra como essa. Precisa ter vergonha na cara, pô. Não precisa... Será que ninguém sabe? Chega, né, jogadores? Chega de querer derrubar técnico, derrubar diretoria, insatisfação com a diretoria, mas dentro do campo mostrem pelo menos um pouquinho de brio, como mostraram no jogo contra o Ceará, lá em Fortaleza, porque aqui foi uma vergonha, hein? Mais 3 jogos completaram a rodada de ontem na Copa do Brasil. Vasco, Fluminense e Figueirense seguem na competição. Veja os gols. No Orlando Scarpelli, gol só de cabeça na partida entre Figueirense e Atlético Mineiro. Ed Carlos abriu a contagem a favor do Galo. No segundo tempo, Leandro Silva empatou o jogo. O placar levava o duelo para os pênaltis. Só que Marcão, já nos acréscimos, deu o resultado positivo e a classificação para o Figueira. No Mangueirão, Cícero fez 1-0 para o Fluminense diante do Paysandu.
Os donos da casa chegaram à igualdade com o Iago Pikachu cobrando pênalti. Mas o tricolor carioca conseguiu o gol da vitória com o Marcos Júnior, após passe de Magno Alves. Como havia vencido o jogo de ida no Maracanã, também por 2-1, o Flu segue vivo na Copa do Brasil. No Rio, Jorge chutou cruzado, César Martins passou pela bola e Madson Contra anotou 1-0 para o Flamengo contra o Vasco. Na etapa complementar, Nenê cobrou falta da esquerda e Rafael Silva de cabeça deu números finais ao confronto. Por ter vencido a partida de ida pelo placar mínimo, o Cruz Maltino garantiu vaga nas quartas de final do torneio. Na rodada de ontem foi bom que todas as equipes que tiveram jogadores expulsos perderam o jogo. Será que nossos técnicos estão aprendendo a jogar com um jogador a mais? Vai lá em Santa Catarina, tem alguém questionando a expulsão do Leonardo Silva? Tinha que ser expulso, pô, né? Não tinha outra alternativa. Lá no Maracanã, o gol do Flamengo, gol irregular. Gol irregular esse gol do Flamengo. O assistente corretamente marca a posição de impedimento e o árbitro Wilton Sampaio assumiu para ele a condição de validar um gol irregular. Gol irregular, o gol do Flamengo. Aliás, Flamengo e Vasco sempre tem confusão com gols discutíveis, né? Então, passaram para a fase seguinte equipes que jogaram melhor, jogaram bem, não teve injustiça não. Discussões de alguns lances, mas o resultado final acabou premiando aquele que, mesmo prejudicado pela arbitragem, teve méritos, Garrafa. Quando o Godoy, do sorteio da fase de oitavas de final, dizia aqui também no Super Esporte o seguinte, que Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro não servia de parâmetro para os confrontos, né? E aqueles que se classificaram acabaram mostrando isso. Ou seja, o Vasco da Gama, uma draga no Brasileiro, foi lá e tirou o Flamengo. O Santos, se recuperando no Brasileiro, tirou o líder do campeonato. O Paysandu não engrossou com o Fluminense, resultado normal, mas o Atlético Mineiro ficou no Figueirense. Hoje não temos coletiva do Maluf para reclamar da arbitragem, porque o Atlético caiu fora, acho que roubaram o Atlético. Porque tudo o que acontece com o Atlético Mineiro, não sou eu que estou dizendo, é o diretor lá, o Maluf, o senhor Eduardo Maluf, disse que há uma conspiração, que estão querendo tirar do Galo, que o Campeonato Brasileiro está comprado pelos paulistas. Será que não tem coletiva aí, Bárbara? Não tem coletiva do Maluf hoje? Mas não vai ter. O Galo está em baixa, gente. O Galo está caindo de produção, pô. Não vai ter coletiva, sabe por quê? Porque teve um lance de bola na mão do jogador do Atlético Mineiro que o árbitro poderia ter marcado pênalti, né? Não marcou corretamente. Mas se fosse para premeditadamente prejudicar o Atlético, teria marcado o pênalti. Não foi marcado, acertou o árbitro paulista, que apitou ontem lá, o Vinícius Furlan. E mais 2 jogos completam nesta noite as oitavas de final. O Grêmio recebe o Coritiba às 9 da noite em Porto Alegre. No primeiro jogo, o tricolor gaúcho venceu por 1-0. E às 8 horas, no estádio Novelli Júnior, o Ituano define o futuro na competição contra o Internacional, que venceu o jogo de ida por 2-0. O repórter Fernando Gavini foi conferir como a equipe de Itu se preparou para enfrentar o Colorado. Em 2015, o Ituano igualou sua melhor participação na Copa do Brasil ao chegar às oitavas de final. Para alcançar pela primeira vez as quartas, tem uma missão muito complicada pela frente. Depois de perder por 2-0 para o Internacional no Beira-Rio, precisa vencer por 3 gols de diferença em casa para se classificar direto, ou pelo menos devolver o placar da partida de ida para levar a decisão para os pênaltis. Jogo complicado, dificílimo, um adversário de altíssimo nível, a gente sabia que ia ser muito difícil, como foi lá. Apesar do respeito ao adversário, a confiança é grande em alcançar o feito de eliminar o Internacional. Nós temos que fazer o gol! A vantagem é toda deles, mas a gente vem comendo pelas beiradas, vem quieto, porque 2-0 a gente leva para os pênaltis e a gente tem total condições de reverter esse placar aqui dentro de casa, sim. A gente utilizar o nosso mando, a gente tentar se impor aqui dentro de casa, independente do nível do adversário. Outro motivo para acreditar na classificação tem a ver com o estádio Novelli Júnior. Desde que Tarcísio Pugliese assumiu o comando do Ituano, há pouco mais de um ano, o time só foi derrotado uma vez em seu estádio. Durante este período, venceu 10 jogos e empatou 6. Fazem parte desses resultados 2 vitórias importantes contra times da Série A nesta edição da Copa do Brasil. 3-0 sobre o Joinville e 2-0 sobre o Goiás. A gente tem conseguido utilizar bem
o nosso mando, não só na Copa do Brasil, como a gente utilizou bem o mando no Paulista, na própria Copinha. Então a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar, mas esses números nos trazem confiança. Para atrair mais público, a diretoria do Ituano reduziu o preço dos ingressos. As cadeiras descobertas vão custar R$20, enquanto as cobertas vão sair por R$40, metade do valor que era cobrado no Campeonato Paulista. Além disso, na compra antecipada, o torcedor que comparecer à bilheteria com o ingresso de jogo anterior da Copa do Brasil ou da Copa Paulista vai ganhar mais 50% de desconto. Claro que a gente aqui também conta com o apoio de todos os torcedores, espero que eles venham para nos apoiar, para nos dar força. E dentro de campo é a marcação forte, abafar a todo momento e buscar o gol sempre. A viola maravilhosa. Ei, viola boa, né, Ok. Godoy? Ei, o pessoal lá da linda. linguiça lá de... Lá de Badibacete, os palmeirenses lá da família, o chifrinho lá, tá feliz da vida, o Beto, o Mussum, o Paulinho. Beijo pra eles. Olha, eu quero agradecer, não dá pra agradecer um a um, quero agradecer todas as mensagens via Twitter, via Facebook me felicitando. Já? Já? Nossa, mas... Tem que agradecer a nós também, que demos a notícia aqui também. Vocês dois eu converso depois. E quero agradecer o Departamento de Esportes da TV Gazeta, que me acolheu com muito carinho, e também a Superintendência da TV Gazeta. Muito obrigada. Copa Sul-Americana, depois do Brasília eliminar o Goiás na terça, ontem foi a vez de mais duas equipes brasileiras garantirem vaga na próxima fase da competição. Em Pernambuco, o Sport conseguiu reverter a vantagem do Bahia e na Arena Condá, a Chapecoense bateu a Ponte Preta e agora disputará a primeira partida internacional da história do clube. A Chapecoense recebeu a Ponte Preta e saiu na frente graças a essa penalidade sofrida por Roger aos 45 minutos do primeiro tempo. Ele mesmo foi para a cobrança e fez 1-0 na Arena Condá. Aos 16 do segundo tempo, Thiago Luiz, que havia acabado de entrar, fez o segundo dos donos da casa aproveitando o cruzamento de Caramelo pela direita. E o time de Chapecó fechou a conta com Bruno Silva de cabeça aos 30 minutos. Chapecoense classificada 3, Ponte Preta 0. Na Ilha do Retiro, gols só no segundo tempo. Aos 7 minutos, Diego Souza cobrou falta e Ritelli fez 1-0 para o Sport diante do Bahia. O tricolor baiano chegou ao empate aos 29 minutos com Maxi Biancucci, que se livrou da marcação e mandou para o fundo do gol de Magrão. O time pernambucano precisava de 2 gols para avançar e voltou a ficar em vantagem 4 minutos mais tarde no arremate de primeira de Hernani. O Leão foi pro abafa e chegou ao placar que precisava aos 41 minutos, na falha da defesa do Bahia. Elber não perdoou e fez 3-1 Sport. E ainda deu tempo de fazer mais um. Aos 49, Hernani recebeu livre, invadiu a área e definiu o marcador em Recife. Sport classificado 4, Bahia 1. E a lenda Usain Bolt voltou ao ninho do pássaro para a final dos 200 metros rasos, que é a especialidade dele, e fez aquilo que o mundo espera. A surpresa ficou por conta do momento da comemoração do ouro. Teve um lance inusitado, à la Osmar Garrafa. O raio jamaicano foi vítima, literalmente, de um carrinho atropelado. O ritmo do reggae jamaicano é calmo e tranquilo. Mas Usain Bolt, filho da terra de Bob Marley, não tem nada de lento. Pelo contrário, ele segue dando longos passos para ser considerado o homem mais rápido de todos os tempos. O corredor venceu outra prova no Mundial de Atletismo de Pequim. Dessa vez os 200 metros rasos, batendo com folga o norte-americano Justin Gatlin, então líder do ranking mundial na competição. Aos 29 anos, Bolt é tetracampeão mundial dos 200 metros, tri do 100 e do revezamento 4 por 100, além de ser bicampeão olímpico nessas 3 provas.
Eu acho que já sou uma lenda. Provei isso ao mundo. Estou apenas confirmando isso agora. Se eu quiser estar entre os grandes nomes, tenho que continuar ganhando até me aposentar. Mas até mesmo as lendas vivem momentos de trapalhadas. Ao final da prova dos 200 metros, durante a comemoração, Bolt foi atropelado por um cameraman chinês. Vocês são tudo malvados, gente. Isso dói. Meu, o cara caiu com a câmera quase na cabeça. É perigoso. Pra caramba. O cara tava trabalhando. Você não pode. Você para de fazer isso. O raio foi atropelado, gente. Entendeu? Dá uma olhada, ó. Falam que olha ninguém só. para esse homem, ó. Opa, pera. Vou pegar. Gente do céu. Só assim. E o Bolt tirou uma onda. O Godoy, dá uma olhada. Ele é um cara sensacional, né? Eu consigo. É porque dói, viu? Dá uma olhada, meu. São mais de 10 quilos, não é isso, Pascoal? 10 quilos? Câmera aí, quanto pesa aí? Ali dói. Uns 10, não é? Chinês, viu? Uns 10, 13 quilos. É igual o carrinho de supermercado, cara. A hora que a pessoa bate aquele carrinho no tornozelo. Nossa, eu vou te contar. Doeu aqui, Godoy, só de pensar, Godoy. Aí a pessoa fala, desculpa. Vai se... Pior que isso é só bolada na zona de recreação. Não, aí que é isso, dói demais, Godoy. Você era árbitro, você nunca levou, vai? Já, vixe. Já tive coisa bem mais dolorida. Vamos em frente, vamos seguir o programa? Vamos sim. Voltamos a falar de futebol. Depois da pequena temporada em Minas Gerais, o Palmeiras voltou hoje a São Paulo e o Garrafa acompanhou. Boa noite, Michele. É isso, há pouco aqui no aeroporto de Congonhas, a delegação do Palmeiras desembarcou chegando de Belo Horizonte. E entre os jogadores, o destaque ficou por conta de Gabriel Jesus. Afinal, ontem, além do belo passe que ele deu para o gol de Lucas Barrios, ele fez também 2 gols numa única partida pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. O jogador se mostrou assustado com o assédio dos jornalistas, que fizeram de tudo para ouvir o novo craque do Palmeiras. Eu venho trabalhando forte para o momento chegar e eu fui felizado ali dos meus companheiros a ter ajudado ali com a assistência e eu pude concluir a gol. É uma atuação para, de repente, conquistar definitivamente a condição de titular? Cara, eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando normal. A opção que o professor Marcelo escolheu, eu vou estar disposto ali e quando ele precisar, eu vou estar à disposição para ajudar a equipe. Você viu muitas vezes os gols na televisão? Como é que foi isso de ontem para hoje? Não, eu vi bastante. O que você achou? Achei bonito, né? Achei que eu tava bem leve, bem solto no campo e consegui demonstrar um pouco do meu futebol. Os gols mais bonitos dos dois, qual foi o mais bonito daquilo que você viu pela TV? Foi o segundo, né? Não tem como. Apesar do primeiro, os 3 gols, né? Foi bonito por causa pela jogada ali e tal. Então acho que os 3 foi bonito. Apesar dos 2 gols marcados na partida de ontem, Gabriel Jesus não tem vaga garantida no ataque palmeirense. O técnico Marcelo Oliveira vai comandar 2 treinamentos ainda esta semana, amanhã e no próximo sábado, para definir a equipe, que domingo enfrenta o Joinville no Allianz Parque. E a dúvida é, Gabriel Jesus vai ou não estar entre os titulares do Verdão no próximo domingo? Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. A falar do Santos, que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil e agora começa a pensar no confronto do próximo domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Alexandre Silvestre esteve no CT Repelé acompanhando a quinta-feira do Peixe. Confira. Olá, tudo beleza? Aqui na Baixada Santista, o Santos eliminou o Corinthians em Itaquera, avançou para as quartas de final da Copa do Brasil e vive agora a expectativa do sorteio de segunda-feira para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil, porque domingo já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro no Mineirão. Nesta competição, o Santos vem se recuperando, se afastando da zona do rebaixamento, já está na parte intermediária da tabela. Eu tive a oportunidade de conversar com exclusividade com o meio-campo Renato, jogador experiente do Peixe, que analisa a ótima fase da equipe. Mas acredito que a equipe está se reencontrando. Acho que a gente está tendo aquele mesmo espírito nas finais do Paulistão, né, quando a gente eliminou o São Paulo pela semifinal e fomos vencer o Palmeiras, também mesmo perdendo a primeira fora.
mas em casa a gente decidiu o título, então acho que a equipe está reencontrando esse espírito e as vitórias estão aparecendo. Eu esperava um jogo mais dramático em Itaquera, foi até fácil. Não, a gente que se tornou que o jogo ficasse dessa maneira, né? A gente, principalmente no primeiro jogo, não demos oportunidade para o Corinthians fazer o gol, então fizemos um placar bom, que era de 2-0, mas era um placar que eu vendo era um placar perigoso, né, por se tratar do Corinthians jogando em casa com o apoio da torcida, e a partir do momento que a gente dificultou para eles fazendo o primeiro gol, acredito que a partida em si se tornou um pouco mais fácil para nós, mas a gente sabia que tinha que correr bastante para sair com a classificação. Giovânio suspenso e Gabigol, com dores musculares, realizou o exame, foi acusado um edema na coxa direita, são desfalques do Peixe para o compromisso do final de semana em Belo Horizonte. Tchau. Tchau, Silvestre. No Corinthians, o foco, esquecer a eliminação na Copa do Brasil e concentrar todos os esforços para manter a boa campanha no Brasileirão, né? Tem que fazer isso. O repórter Adriano Dolfo esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Na reapresentação do Corinthians, aqui no CT, Joaquim grava um rápido treinamento no gramado, com o técnico Tite bastante pensativo, observando os atletas que têm à disposição para o confronto com a Chapecoense neste domingo em Chapecó. O Elias e o Fagner foram poupados contra o Santos, treinaram normalmente, estão à disposição, assim como o Jadson, que ficou no departamento médico, mas na terça-feira já havia sido confirmado para o duelo pelo departamento médico do clube. O Rildo, que também estava lesionado, treinou e fica à disposição. Quem concedeu a entrevista coletiva foi o meia Renato Augusto. Ele falou sobre a opção de Tite por ter escalado o jovem Matheus Pereira e por ter deixado no banco de reservas Fagner e não ter relacionado Elias. Muita gente não entende, o cara não chega ali e fala, não quero jogar. Existe um estudo todo quanto a isso, você faz exames antes do jogo, tinha um risco de lesão muito grande, tanto do Fagner quanto do Elias. Então, em alguns momentos, devido ao calendário brasileiro, onde você faz quase 80 jogos no ano, uma hora você vai ter que tirar um jogador, vai ter que tirar outro. O Jadson já estava sentindo, então, às vezes você tem que perder um ou dois jogadores. A eliminação para o Santos foi a terceira no ano atuando na Arena Corinthians. Para Renato Augusto, esse pensamento não existe. No jogo de ontem, a gente pressionou até tomar um contra-ataque, e no primeiro contra-ataque a gente tomou o gol. Então, foi uma ducha de água fria ali. Então, eu não vejo 3 eliminações na Arena, eu vejo uma, nos pênaltis. Então, não vejo tanta preocupação quanto a isso, até porque, se eu for pegar a estatística de jogos que a gente faz na Arena, eu diria que seria excelente. Está aí o Renato Augusto falando com a gente. O Renato Augusto, que aliás deve estar presente para a partida em Chapecó, importantíssima porque o Corinthians está 4 pontos à frente do Atlético Mineiro, equipe mineira que também foi eliminada da Copa do Brasil, e as duas agora devem rivalizar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Seguinte, fim da enquete, Corinthians abriu mão da Copa do Brasil? Não, 51% dos votos. E o programa de hoje termina aqui, mandando um abraço para o doutor Joaquim Grava. A gente espera que o senhor melhore rapidinho. Parabéns para o Gustavo Caetano Rogério, aniversariante de amanhã, e para o João Beleza, lá em Bálsamo, também aniversariante de amanhã. Fiquem com Deus. Ainda é possível. Amém. Tchau, gente. Até amanhã. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau.